Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui no YouTube. Vamos para a nossa leitura do livro Vida Após o Gospel. Aqui, Vida Após o Gospel, de Marco Teles. Capítulo 6. Arte cristã para eclesiástica. Arte cristã para eclesiástica. O cristão pode focalizar o sagrado, focalizar a experiência com Deus, ignorando a arte. O cinema, por exemplo. Isso pode funcionar no sentido de que isso preserva a sua espiritualidade, mas isso empobrece o testemunho cristão. Recentemente, tive a oportunidade de pregar em uma igreja em Barcelona. Ao final, decidi cantar. Seria só voz e violão, como de costume quando estou sem a banda. Algumas vezes, músicos que eu não conhecia me acompanharam sem ensaio prévio, e os resultados foram, quase sempre, desastrosos. Quando comecei a cantar as primeiras frases, ouvi o tilintar dos pratos da bateria soando. Não acredito que o pessoal do louvor subiu para me acompanhar. Vai ser um desastre, pensei. Mas foi uma experiência incrível. Estavam no palco apenas o baixista e o baterista, e existia uma sintonia como se nos conhecêssemos há anos. Eles tinham, como dizem os músicos, uma pegada sensacional. Quando terminou o culto, procurei os músicos e, para minha surpresa, tratavam-se de dois brasileiros. Eles chegaram à cidade com uma cantora gospel, também brasileira, que estava em turnê pela Europa. Ao término do contrato, decidiram ficar para tocar em pubs e restaurantes e já estavam em território europeu por alguns anos. Ansioso para perguntar quando seria a próxima apresentação, levei um verdadeiro balde de água fria quando revelaram que, ao encontrar aquela igreja, o pastor nos ensinou acerca de música do mundo a partir de uma perspectiva dualista e, então, eles decidiram largar seus trabalhos artísticos no âmbito secular e se tornar músicos exclusivos da congregação. Mais do que depressa, perguntei se eles recebiam por aquela atividade. A resposta foi: claro que não. Recebemos apenas ofertas. Eles responderam como se receber um salário para ser um músico da igreja fosse pecado. Estranho, não? A situação daqueles dois músicos, no momento em que os conheci, era calamitosa. Eles moravam, junto com suas esposas, em um minúsculo apartamento. Dependiam de ofertas e da boa vontade dos irmãos para se locomoverem até a igreja e trabalhavam como garçom em restaurantes, mas nas temporadas de verão, em qualquer bico que conseguiam encontrar no inverno. O músico cristão não pode produzir conteúdo artístico fora dos limites eclesiásticos? Será que tudo que ele deve cantar e tocar deve ter ligação direta com os episódios bíblicos, com as doutrinas cristãs e com contextos de vida religiosa? Da era das trevas à era da liberdade. Embora a visão medieval do mundo produzisse um grande número de obras artísticas surpreendentes, belas e evocativas, nas habilidosas apresentações do ideal religioso, a visão formada libertou a arte das amarras, permitindo que ela fosse um empreendimento puramente secular, para a glória de Deus. O pensamento cristão contemporâneo acerca da música é bastante coerente. Demonizamos músicas seculares, como se não pudéssemos ouvir ou cantar sobre qualquer outro assunto que não seja explicitamente de cunho religioso. Entretanto, ao mesmo tempo, assistimos filmes seculares, programas instituições de ensino científico seculares, vestimos a moda secular, usando aparelhos eletrônicos de empresas seculares que, na maioria dos casos, são descompromissados com qualquer valor ou princípio do cristianismo, e isso apenas pontuando o que está na superfície, sem mencionar as ideologias seculares que pensamos e abraçamos. História como a dos músicos brasileiros que citei são comuns. Profissionais habilidosos são proibidos de prestar concurso para tocar na orquestra sinfônica de sua cidade, de assinar contratos com bandas seculares ou são censurados por compor conteúdo para eclesiástico. Se, por um lado, a igreja pressiona esses irmãos a ficar exclusivamente no mercado gospel, por outro, ela não proporciona bons salários para eles. Percebem incoerência? Sob tais condições, esses profissionais, por vezes, vão ao âmbito secular em busca de oportunidades de emprego, e quando tomam tal decisão, podem ser rejeitados pela comunidade da fé, sendo impedidos de servir nos cultos. Alguns chegam a sair da congregação com o sentimento pesaroso de que Deus está profundamente magoado com eles,
Como essa escolha por trabalhar com música para eclesiástica significa trabalhar com o diabo e não com Deus. Muitos desses irmãos se prenderiam ao ler a história da reforma e perceber que o mesmo problema era enfrentado na época medieval. Os artistas estavam condicionados a produzir arte estritamente religiosa. Os reformadores se levantaram nesse período para afirmar a centralidade da palavra nos cultos e a liberdade do evangelho no mundo. O reformador de Zurique, Ulrico Zwingli, proibiu a arte e a música na igreja porque insistia na centralidade única da palavra e dos sacramentos. Contudo, ele próprio tocava instrumentos e fundou a Orquestra de Zurique. Repetidas vezes, nós vemos a atitude dos reformadores como longe de serem contra a arte ou a música. Eles queriam, pelo contrário, libertar a palavra no culto e as artes na criação. Zwingli, um dos principais reformadores, foi fundador da Orquestra Sinfônica de sua cidade, mas possuía uma inabalável convicção de que a arte não deveria ser utilizada dentro do culto. Como já falei anteriormente, o culto deve ser centrado no Senhor e em seu Evangelho, mas o artista tem o mundo inteiro como palco para sua arte. Aliás, sendo o cristão que ama o Senhor, ele tem a nobre responsabilidade de produzir um conteúdo fundamentado na beleza suprema do Evangelho, para a glória de Deus. Enquanto os artistas cristãos se ausentaram dos festivais de dança, só os artistas não cristãos oferecerão uma perspectiva da vida e do mundo. Enquanto artistas cristãos se ausentarem das galerias e dos museus de mostra contemporânea, só os artistas mundanos oferecerão uma leitura do mundo. Enquanto muitos compositores cristãos se ausentarem do mercado secular, será apenas o compositor mundano a cantar sobre a vida, sobre os dilemas sociais, sobre a morte, sobre a beleza e sobre a eternidade. Bonhoeffer não poderia ser mais assertivo ao dizer: o caminho de Lutero para fora do convento e de volta para o mundo constitui o ataque mais violento que o mundo sofreu desde os tempos da primeira igreja. A renúncia do monge ao mundo é brincadeira se comparada à renúncia que o mundo experimentou por parte daquele que ele regressara. O ataque agora era frontal. É necessário ter verdadeiros cristãos compondo, cantando, lendo o mundo e traduzindo em arte esta leitura. Não fazer isto é deserção da batalha. Enquanto nossos artistas gospel estão saturando nossos ouvidos com suas canções monotemáticas, Caetano Veloso e Maria Gadu estão cantando sobre a natureza. Você teria mais propriedade de falar acerca desse assunto do que os filhos da luz que conhecem a Deus e o seu mandato cultural. Gladir Cabral é uma referência de cristão nesse assunto. Ele possui inúmeras canções confessionais, mas um repertório ainda mais vasto de canções para eclesiásticas. Abaixo um trecho de uma de suas músicas. Cuida do passarinho também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se replante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Reúne o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, faz a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre, livre. Cristão, se você é compositor, arrisque-se a estudar e falar sobre os dilemas do homem. Se você é filho de Deus e for verdadeiramente alcançado por sua infinita graça e misericórdia, não tem medo de falar sobre os mais diversos temas em suas canções. Esteja livre para compor. Pode jorrar água doce e água amarga de uma mesma fonte. Ainda que não seja sobre uma azeite de uma vermelha, o que você cantar soará como o bramir de água doce que, precipitando em cachoeira, mata a sede daqueles que precisam ouvir a arte pura de um cristão verdadeiro. Comentando sobre a falta de criatividade dos atuais compositores cristãos do mercado fonográfico, Sandro Baggio chega a replicar uma crítica bastante ácida feita por Frank Schaeffer. Grande parte dos compositores cristãos da atualidade, como diz Frank Schaeffer, parece ter um QI 30 pontos menor do que o de uma água-viva retardada.
Vai te levar para a maioria das letras de música cristã da atualidade, para constatar sua afirmação. A maioria delas se resume a repetir chavões do tipo: eu vivia perdido, mas Jesus me encontrou, ou Jesus te ama, ele quer te salvar. Não há nada errado com essas mensagens, mas há algo mais. Existem muitos outros aspectos da vida que devem ser vistos dentro de uma perspectiva cristã. Você tem uma banda de garagem e não se encaixa no perfil gospel crentez? Inscreva-se em festivais, grave sua demo, caia na estrada, faça tudo isso para a glória de Deus. Você tem um grupo de dança e deseja verdadeiramente abençoar os povos com o Evangelho? Nossa equipe tem aulas com a melhor professora de dança da cidade. Prepare-se, ensaie, construa um espetáculo e se inscreva em todos os festivais de dança que puderem. Pinte telas sobre as desigualdades sociais, fotografe a vida no campo e escreva mais belos poemas de amor. Produza clipes que abordem os mais variados e urgentes assuntos. Atue dando vida aos personagens mais notáveis, contrastando com atores das mais diversas perspectivas religiosas. Mostre vida, mostre Cristo, seja luz, sal e terra, dê sentido, abasteça o mercado, sature o mundo da beleza incandescente do viver em Cristo e de ser achado nele. Não sou da opinião de que as raízes devem ser portas geladas e expressadas pelo Evangelho, como protestam algumas pessoas super espirituais. Eu quisera ver, com prazer, todas as artes, especialmente a música, a servir daquele que as deu e as criou. Tais palavras foram declaradas por Lutero, que possui uma visão quanto ao uso da música no ambiente do culto bem mais maleável do que a de Zwinglio. Outro proeminente dentro desse assunto, de arte cristã para eclesiástica, já citado neste livro, é Johann Sebastian Bach. Suas peças sacras e seculares levavam a mesma assinatura, SDG, um dos lemas da Reforma, Soli Deo Glória. Ele esteve o tempo todo firmado em um único terreno, o mundo. Tudo que havia no mundo servia de ilustração, inspiração em temas para Bach, em a vida religiosa e os impactos mais efêmeros cotidianos do ser. Abraham Kuyper, pregador holandês de incrível persuasão e notória paixão pela ortodoxia, apesar de sua vida ministerial tão atarefada, tornou-se editor do jornal De Standaard e, posteriormente, membro do parlamento holandês. Ele foi tão dedicado à sua carreira de estadista, a qual considerava um genuíno chamado, que criou o Partido Antirrevolucionário, que lutava pela abolição da escravatura em um período político no qual os grandes comerciantes de escravos dominavam o parlamento. Ele fundou ainda um Sistema Nacional de Escolas Cristãs e a Universidade Livre de Amsterdã. No discurso inaugural desta instituição, Kuyper pronunciou uma de suas frases mais reproduzidas ao longo dos anos. Não existe uma só polegada em todo o domínio de nossa vida humana, da qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclame: é meu. Querido músico e artista cristão, você não precisa estar confinado em um único tema, nem aprisionado a um único público. Deus te dotou de dons e talentos. Encha-se do Evangelho, amostre o coração de amor por Cristo e, então, deixe jorrar sua arte, pura água doce. O mundo é, nas palavras de Calvino, teatro da glória de Deus. E, como falava as Escrituras, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos a nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Contudo, algo ainda precisa ser enfatizado. Não é porque você tem liberdade de passear com sua arte pelos mais variados temas da existência humana que está livre para se envolver em conceitos anticristãos. Você pode tocar em bandas populares, mas não é adequado participar daquelas que são um verdadeiro retrato da imoralidade e da depravação humana. O advogado cristão pode atuar em diversas áreas do direito, entretanto, não convém que ele se envolva em demandas sujas ou mentirosas. Um contador cristão tem liberdade para trabalhar, mas não deve se envolver em lavagem de dinheiro nem acobertar falcatruas. O público cristão pode se engajar em demandas públicas, mas não é coerente que se envolva com corrupção. Assim também você, músico cristão, tem liberdade para trabalhar com sua arte
e do suor do seu rosto sustentar sua família. Mas você não precisa participar do que é de mais imoral na música popular para isso. Não comprometa sua fé, não negocie seus valores, não venda a sua alma. O último exemplo. Em agosto de 2017, estourou no país a polêmica envolvendo o Santander Cultural, em Porto Alegre, e a mostra de arte, que é museu, cartografia da diferença na arte brasileira. De cunho LGBT+, a exposição continha telas provocativas e vexatórias que retratavam práticas homossexuais, pedófilas e apologias à zoofilia. Desmascaram o preconceito e a homofobia através de uma iconografia da cultura pop. Asmou Gaudêncio Fidelis, o curador, no texto explicativo do catálogo da mostra. Entre as obras que causaram maior revolta estão A Travesti da Lambada e Deusa das Águas, que faz referência ao meme Criança Viada, e cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, amplamente repercutida e odiada. Críticas severas por parte da ala política conservadora, somadas a uma imensa pressão popular, que chegou a promover um boicote ao Banco Santander, incentivando os correntistas a cancelarem suas contas, provocaram o fechamento da exposição um mês antes da data prevista. Assisti vídeos antigos meus que, indignados, batiam ao meio seus cartões do banco, com palavras de incentivo para que outros cristãos fizessem o mesmo. Nem ainda havíamos descansado desta atrocidade artística. Se cabe relacionar isso com arte, fomos surpreendidos com algo que chocou ainda mais o país. Me acordei naquela manhã, como quase todas as manhãs, me sentei à mesa, meio zonzo. Feito um bicho preguiça, aguardava meu café matinal, geralmente servido por minha linda morena, que a esta altura bulia, ferva as coisas do lar. Contudo, nada de torradas ou queijo. Alguém já me jogou o celular na cara e deu play na cena tosca. Um artista completamente nu, ao chão, imóvel, em cena performática. Em voo de pessoas contemplavam sua apresentação anômala. De repente, uma menina, com sua quantidade, irrompe no meio dos espectadores e se aproxima do modelo masculino e o toca, mais uma vez, em mais um lugar. Enquanto isto, os demais espectadores da apresentação observam com descendente a aproximação da criança. A arte contemporânea e sua insistência em ser explosiva, fazendo seu principal objetivo a desconstrução dos padrões tradicionais de beleza e estética. Do ponto de vista do espectador, não há coerência ou roteiro, sequer critérios objetivos de avaliação. Ela só vem e se arremessa e violenta na face da moral e da ética cristã. Destrói os valores mais caros da família e sai ilesa, pois é arte, apenas arte. Depois de ver tantas manifestações por parte dos cristãos, a velocidade e intensidade com que constroem críticas, argumentos e correntes, percebi que, embora questionemos essas bizarrices, não podemos esperar que sejamos ouvidos pelo mundo, enquanto não apresentamos obras equivalentes com valores equidistantes. Não estou censurando a iniciativa da crítica coletiva, mas seremos mais úteis se entrarmos dentro do circuito artístico e produzirmos e consideramos ser genuinamente arte. Se a mostra do Queer Museu for ridícula, vamos nos empenhar para entregar ao mundo obras que exponham valores cristãos e glorifiquem ao Senhor. Imagine que você decide pintar a sala de sua casa de roxo. Mais do que depressa, sem pedir conselho a ninguém. Você começa o trabalho. Nesse processo, você vai pintar uma parede de amarelo e outra de verde-limão. Você acha que está lindo, até que, através da janela, um desconhecido na rua vê a sala policromada de sua casa e ri alto. Ele começa a depreciar sua decoração e, no instante, a rua está lotada de gente zombando de sua iniciativa. Provavelmente, sua reação vai ser fechar a janela e ignorar os críticos. Talvez até, para mostrar que não se importa com a opinião alheia, na semana seguinte você transforma também as paredes de fora da casa. Mas se a sua arte maluca fosse criticada por seu cônjuge, sua reação seria outra. Por morar sob o mesmo teto, ele ou ela tem o direito de questionar sua decisão. É provável que você o ouça com mais humildade e, juntos, cheguem em consenso sobre o que deve ser feito. Talvez ele convença você a trocar as cores fortes por tons mais neutros, por exemplo. Quando nós, cristãos, olhamos para a janela e nos juntamos para condenar, reprovar, bravejar e apontar o dedo, o mais que conseguimos é que a janela se feche, como foi fechada a exposição do Santander. Vamos entrar nesta casa, dialogar com os moradores e ocupar nosso espaço. Vamos produzir arte para o mundo e sobre o mundo. Vejo poucos que estão interessados em cursar artes cênicas ou artes plásticas, por exemplo.
Isso colabora para perdermos terreno e ficarmos apenas observando apáticos a decadência artística. Enquanto caminhamos atrás de carreiras financeiras bem-sucedidas e grandes cotas para a arte, estamos entregando-as às mãos do diabo. Toda carreira deve ser cursada dignamente por um cristão, mas preocupa-me o fato de encontrarmos muitos cristãos buscando carreiras que recompensem financeiramente e com status social e poucos em carreiras artísticas, que tendem a ser mais inglórias e menos glamourosas. Mas vejam que, ironia, é exatamente por meio da arte que se solidificam pressupostos sociais. O cristão tende a aprender isto às duras penas, geralmente quando já é tarde demais. Francis Schaeffer, homem de incalculável valor intelectual para a teologia contemporânea, dedicou sua vida à apologética, buscando construir pontes entre o evangelho e as principais demandas do homem moderno, através do diálogo com a cultura à sua volta. Ela afirma em um de seus livros, O Deus que intervém, que o cristão deve se envolver com a luta pelo pensamento, olhando para a arte, literatura e música, e construir antíteses à filosofia, dominantemente anticristã. Ao enfatizar este ponto, ele cita Lutero. Se eu professar com a voz mais alta e com a mais clara exposição cada pormenor da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto ao qual o mundo e o demônio estão, naquele momento, atacando, eu não estou confessando Cristo, ainda que, ousadamente, eu possa estar professando Cristo. Onde a batalha trava-se, ali a lealdade do soldado é provada, e está em outro campo de batalha que não neste, é apenas deserção e desgraça, se ele foge deste ponto. A igreja abandonou o campo das artes, a literatura, a música, o teatro, a dança e o cinema, há muito tempo. Nos posicionamos através de textões nas redes sociais, criticamos as autoridades artísticas, mas não fazemos nada de útil para melhorar este cenário. Vemos, de longe, a sociedade ruir a cada nova polêmica e, para nos poupar do desconforto desta realidade, colocamos nosso fone de ouvido e nos fechamos no mundinho gospel, escutando o novo hit dos nossos entorpecentes favoritos. Está na hora de nos arrependermos por essa atitude desertora e começarmos a confessar a Cristo dentro do campo de batalha cultural, no qual a verdade e os valores estão sendo mais atacados. Hoje acabou aqui a leitura do capítulo 6, cujo tema foi, deixa eu ver aqui qual foi o tema, Arte Cristã para Eclesiástica. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, entendeu? O like é super importante para o crescimento do canal. A inscrição no vídeo também é super importante para o crescimento desse canal aqui. Se você gostou desse conteúdo aqui, da leitura do livro Vida Após o Gospel, do nosso momento a sós com Deus, que vai vir logo depois, sinta-se à vontade para dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Valeu, gente. Até a próxima.